Neste ano, a política pública pioneira no Brasil, Primeira Infância Melhor, completa 20 anos. Desenvolvido em 2003, inspirado no projeto cubano Educa a tu Hijo, o chamado PIN já beneficiou mais de 245 mil famílias gaúchas. O programa atende famílias com gestantes e crianças menores de 6 anos por meio de visitas domiciliares e atividades lúdicas, tendo como foco o desenvolvimento integral infantil, a parentalidade positiva, bem como a identificação de potencialidades e necessidades das famílias. Atualmente, a política pública está presente em 257 municípios do estado e outros 210 estão em processo de adesão ao programa. São mais de 22 mil crianças e cerca de 2 mil gestantes em situação de vulnerabilidade atendidas pelas equipes multidisciplinares. Para falar mais sobre os 20 anos do PIN, recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia a coordenadora estadual do programa, Carolina Drighi, também a coordenadora do Primeira Infância Melhor em Esteio, Cristiane Mertins, e a supervisora do PIN em Sapucaia do Sul, Simone Gregório Oliveira. É um prazer tê-las aqui. Eu acho que 20 anos já é tempo, né, suficiente para a gente fazer um balanço, né, que a gente está se propondo aqui no Democracia. Mas antes, Carolina, Cristiane e Simone, queria falar um pouquinho da atividade de vocês, né, que de alguma forma trazem aqui ao programa, como é que funciona, como é que em Esteio e Sapucaia e nessa coordenação desse programa aqui no estado, Carolina. Bem, o Primeira Infância Melhor é uma política pública coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde, né? Ela acaba fazendo articulação com outras secretarias do estado e tem uma relação muito forte com os municípios, que são as prefeituras, afinal, sim, né, que executam a política. No PIN, nós estamos ligados ao Departamento de Atenção Primária, ao Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, e já agora completando, né, 20 anos de existência, com 257 municípios com o PIN implantado e outros 210 chegando, né, para poder se beneficiar dessa política pública. Está em processo de adesão, como eu falei na abertura. Processo de adesão. Mas já avançado. Já avançado, agora em setembro sai a portaria de habilitação desses 210 municípios. Eles estão em um processo de capacitação das suas equipes técnicas que irão fazer o gerenciamento da política, né? E nós estamos no momento com o edital aberto, possibilitando que outros 30 municípios que ainda não fizeram, né, o pedido de adesão possam, então, pleitear essa adesão ao programa e outros 85 municípios que já têm um alcance de meta significativo do seu atendimento também vão poder ampliar a cobertura do programa. Muito bem, vamos aprofundar na sequência. Cristiane, como é que se dá o teu trabalho, né? Como é que está estabelecido lá o programa? Bom, o PIN Esteio ele já está implantado desde 2006, né? Então já temos aí uma caminhada longa, né? Nós temos as visitas domiciliares, que são o nosso carro-chefe sempre, né? Mas eu costumo dizer que o PIN ele acompanha a família toda, né? Porque como o nosso trabalho é estimular o desenvolvimento infantil em cima dos principais marcos, né? Trabalhando muito, reforçando aquele vínculo com a família e muitas vezes ajudando aquela família a construir um modelo saudável de vínculo, de vinculação, né, entre si. Então, é impossível a gente se relacionar só com a criança. Então, a gente sempre conversa com os visitadores, olha, o interesse de vocês pelas famílias tem que ser genuíno e integral. Então, a gente sempre estimula, olha, semana passada foi na casa, a mãe estava um pouquinho doente, alguma coisa, reclamou que estava com dor de cabeça, alguma coisa. Quando voltar lá, perguntei, aí, tu melhorou? Conseguiu tua consulta no posto, tal? Né? Então, a gente acaba sempre fazendo essa ponte também. Acho que uma das coisas que a gente trabalha bastante no programa é que as famílias tenham acesso aos serviços da rede, né? Nós não precisamos ter resposta para tudo, mas a gente tem que saber onde buscar essas respostas. Então, a gente trabalha com famílias, o nosso público são famílias com vulnerabilidade social, umas mais, outras menos, mas é o nosso público-alvo. Então, a gente precisa ajudar que essas famílias muitas vezes cheguem no CRAS, né, cheguem no CREAS, dependendo da situação. O posto de saúde elas chegam com mais facilidade, porque geralmente está ali no bairro, né, mas também que elas consigam
que elas saibam como fazer. Olha, a escola me passou aqui um encaminhamento que o meu filho precisa de uma avaliação com neuro, como é que eu faço? A gente orienta, né? Então, a gente precisa saber dar essas informações. A gente chega lá, a gente tem uma criança que a gente está acompanhando e que a família está com mais dificuldade, né? Está difícil um pouco de manter alguns cuidados. No nosso entendimento, talvez aquela criança está mais protegida se ela estivesse numa escolinha infantil, mesmo que ela não tenha ainda a idade obrigatória, que é a partir dos 4 anos, né? Então, a gente também orienta essa mãe, olha, quem sabe tu tenta matricular ele na educação infantil, vai ser muito bom para ele, para o desenvolvimento dele, para a estimulação. A gente também faz contato com a Secretaria de Educação, passa a situação. Claro, a Secretaria de Educação ela tem os seus critérios, né? Mas ela sempre leva em conta a nossa orientação também, assim, o nosso parecer de que aquela família seria importante, né? Um benefício, né? Que aquela criança fosse, né? E fora algo que eu acho que é muito importante, que a gente faz muito, que daí entra muito o meu trabalho, que é a detecção precoce de atrasos do desenvolvimento. Como eu tenho o privilégio, né, o meu município tem o privilégio de poder me deixar 40 horas só no programa, que é muito importante, então eu consigo fazer muitas visitas domiciliares, né? A minha formação é psicologia, então o visitador traz para mim, olha, eu já estou visitando a criança, ela não sei tanto tempo, ela ainda não fala, ela tem 2 anos e meio, o brinquedo dela, ela pega o carrinho e só gira, ela joga tudo, ela não interage, ela não quer sair para a rua, ela só come massinha miojo, enfim, lá. Eu vou lá avaliar essa criança. Emite um sinal de alerta. Exato. Então, como a gente faz o nosso trabalho, ele tem uma metodologia muito específica, que tem ali os marcos do desenvolvimento para a gente avaliar. Os próprios visitadores chegam, olha, ela não está alcançando, eu já estou tentando há um tempão, a criança não chega perto de mim, vejo que ela, né? Enfim, tem alguma coisa diferente das outras crianças que eu vou. Eu vou lá, eu faço essa avaliação. Claro, não é uma avaliação diagnóstica, porque não é nosso papel, né? Então, eu deixo muito claro para a família, sou muito sutil, olha, mãe, o Joãozinho, ele já era para estar fazendo tais e tais brincadeiras com a cidade, ele já era para estar falando, assim, uma frase com 2, 3 palavrinhas, né? Tu tem levado ele no posto, faço todo uma conversa, um preparo para que essa mãe leve essa criança para o posto para avaliação com o pediatra, né? Para encaminhar, de repente, para uma avaliação com o neuro, porque independente dessa criança vir a ter um diagnóstico mais adiante, se ela está com atraso, ela tem que ser estimulada. A intervenção sempre será a estimulação, né? Então, a gente acaba fazendo muito isso lá no município, né? Porque tem essa vantagem de ter uma psicóloga 40 horas no programa. Que bom, que bom. E em Sapucaia, Simone, há quanto tempo vocês estão com o programa? Como é que ele, em linhas gerais, ele está funcionando? Então, em Sapucaia, a gente ainda diz que lá a gente ainda é um bebê, né? Porque a gente vai fechar 2 anos agora do PIN em Sapucaia do Sul com a visita, né, domiciliar. E eu sou enfermeira de formação, represento, então, dentro da estrutura de organização e metodologia do PIN, a Secretaria Municipal da Saúde, né? Junto comigo tenho uma colega do Desenvolvimento Social, uma assistente social e uma pedagoga que representa a Secretaria da Educação. Então, lá, em pouco tempo, a gente já observa uma grande evolução, né? Hoje, a gente atende cerca de 400 famílias. Iniciamos em território de ocupação, né? Sapucaia tem uma característica de ter muitas áreas de ocupação, né? Então, são famílias que apresentam um grau de vulnerabilidade muito significativo. Então, são famílias que são desconhecidas, né, pelos serviços da rede, porque ficam nas periferias, né? E temos muitas histórias e evoluções já que a gente conseguiu alcançar e mostrar, né, levar o acesso ao serviço a quem realmente precisa. E a informação, né? Exatamente. E chegando junto, né? Isso. Muito bem, então temos aí 2006, então, pô, foi 3 anos depois do lançamento do programa, há 2 anos, quer dizer, é uma outra realidade, mas já com resultados, né, Carolina? E eu vejo assim, bom, o programa é dirigido, né, para as pessoas terem a noção exata, preferencialmente ou exclusivamente a famílias que normalmente estão localizadas nas periferias das cidades, geograficamente, né? Isso, para ter esse olhar, facilita a identificação de onde estão essas famílias e, portanto, como trabalhar com
com as equipes multidisciplinares, porque eu vi que são várias formações, né? E isso é importante. Na realidade do interior, né, com cidades menores, imagino que a logística seja mais facilitada. Mas o PIN também tem funcionado em cidades maiores? Como é que a gente pode fazer esse balanço, já que estamos em 20 anos? Acho que tu trouxe alguns elementos importantes, né, para a tua fala. A primeira coisa que eu acho que dá continuidade ao que as gurias estavam contando é que, embora o Primeira Infância Melhor na Secretaria Estadual da Saúde seja coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde, no município, essa coordenação ela é partilhada, né? Ela é compartilhada por Saúde, Educação e Assistência, podendo também compor esse grupo outras secretarias, o que permite que essas famílias sejam observadas, sejam acompanhadas e apoiadas a partir de vários olhares, né? Que é a garantia desse acesso aos seus direitos que as gurias muito bem pontuaram. Quando a gente fala de público prioritário, a gente precisa olhar, então, para onde esse público prioritário está localizado nas cidades. Quando a gente pensa, bom, quem nós vamos atender? A gente precisa atender quem mais precisa. E precisa entender que primeira infância é essa. Hoje, de acordo com os dados do CadÚnico, a gente tem cerca de 900 mil crianças menores de 6 anos que recebem menos de R$210 per capita por mês. Isso significa que essas crianças, ou elas estão em situação de pobreza ou em extrema pobreza. E essa questão da insuficiência de renda sempre vem agregada a outras privações de direito, como a moradia, então moram em ocupações, em assentamentos, dificuldade de acesso, né, aos serviços, questões de saúde, de educação. Então sempre vem um conjunto de situações que colocam essas famílias em situação de vulnerabilidade que, embora essas famílias desejem essas crianças, amem essas crianças, muitas vezes elas são interpeladas por essas realidades e se encontram numa série de dificuldades para cuidar, proteger e educar suas crianças. Então, o nosso trabalho é, sim, de identificar onde essas crianças estão. Muitas vezes elas estão na periferia das cidades, mas também estão nos centros urbanos, na parte urbana das cidades. No interior do estado, muitas delas estão sim nas áreas rurais, que são de maior, né, dificuldade de acesso. E como é que a gente identifica essas famílias, então? Geralmente a gente identifica elas a partir do Cadastro Único da Assistência Social, mas sobretudo, eu acho que essas meninas podem inclusive contar suas experiências, sobretudo a partir do diálogo que se tem com as equipes de atenção primária nos territórios, com as equipes dos centros de referência da assistência social e da própria educação. Que bom, vão nos dizer quem são as famílias daquele bairro que foi eleito para o atendimento do PIN, tem as características, tem a necessidade de contar com o suporte de uma política pública que justamente vai apoiá-las nesse cuidado com as suas crianças. É importante, pela tua formação, Cristiane, na área da psicologia, porque a gente já se divulgou tanto, e eu já fizemos vários programas sobre o PIN ao longo desses 20 anos, e lembro até quando surgiu o programa, né, em 2013. A formação, a questão da formação das chamadas conexões cerebrais, que se dá muito entre 0 e 3 anos, ou até 6 anos, né, que ali mais ou menos tu tem uma formação e é importantíssimo, imagino, aproveitar essa fase, porque se tu deixar para depois, isso pode estar mexendo numa estrutura, numa potencialidade. Tem um custo maior, né? A gente trabalhar essa questão do estímulo numa fase posterior. Exatamente, assim, nesse período a gente tem a neuroplasticidade cerebral da maneira mais intensa, né? Eu costumo explicar para as famílias que quando as crianças são muito pequenas, sobretudo até os 3 anos, mas também um pouquinho até ali o final da primeira infância, 5, 6 anos, o cérebro da criança é como se fosse uma argila molezinha, que a gente consegue ensinar mais, moldar mais no sentido de estimular mais para o desenvolvimento dessa criança. Então, que a gente tem que aproveitar esse período que essa argila tá molezinha ainda, que a gente consegue ter melhores resultados, né? Porque a gente precisa usar uma linguagem que a família compreenda, né? Assim, então, para algumas famílias, eu até já falei em neuroplasticidade cerebral, porque eram famílias com um pouco mais de formação, tudo. Até me perguntam, eu ouvi falar na neuroplasticidade, então eu expliquei o que era. Mas a gente usa termos bastante simples que as famílias consigam compreender, né? E isso a gente deixa muito claro. Às vezes as famílias nos dizem, mas ele é muito pequenininho para ir para a escola, eu vou colocar só quando ele tiver mesmo a idade obrigatória, que daí não tem como eu não colocar. E a gente sempre deixa claro, olha, a estimulação sempre vai ser benéfica para ele.
né? E a questão da convivência com outras crianças, o que as escolas aprendem, o que as escolas ensinam também, né? Então a gente trabalha muito em cima disso. Eu tenho, né, a que compõe a equipe gestora do programa junto comigo, tem uma pedagoga com bastante experiência em educação infantil também. Temos uma assistente social, né, que vem da Secretaria de Educação. Essa pedagoga ela está lotada na Secretaria de Cidadania, que seria a nossa assistência social, né? E nós temos uma parceria muito boa, acho que a gente consegue fazer um trabalho muito bom. E, né, acho que é importante também dizer que no nosso município a gente tem uma parceria com o Criança Feliz, que é um programa do governo federal baseado no PIN. Né? Então a gente consegue juntar os dois programas e trabalhar de maneira muito integrada. Acho que em Esteio isso funciona muito bem mesmo, né? E a gente consegue então, claro, oferecer mais para essas famílias, né? E essa questão da estimulação, a gente conversa muito com as famílias que a estimulação ela se dá em casa. Às vezes as famílias têm uma ideia de que a estimulação é algo muito complexo, que só uma pessoa muito especializada, num centro específico vai poder fazer. E o que eu falo para as mães é dizer, mãe, tu tá ali descascando a batata, mostra para ele, filho, isso é uma batata. Ó, a mãe vai descascar, Hulk, qual é o barulho que faz? Ó, agora a mãe vai picar. Eu disse, tá, ela varrendo a casa, pega a vassoura e mostra como é que faz. Compra aquelas vassourinhas pequenas que tem no mercadinho para criança fazer também. Então, o que a gente mostra para as famílias é que a interação delas com as famílias por si só já pode ser muito rica, né? E o nosso papel é muito valorizar, empoderar essas famílias. Às vezes a gente chega em algumas famílias, principalmente quando são muito humildes ou quando até já tem alguma questão a criança já apresenta, às vezes algum atraso, algum problema, elas estão muito desacreditadas delas mesmas. E o nosso trabalho é muito empoderar essas famílias de que não, olha, teu papel aqui é muito importante, tu pode fazer muito por ele. E daí a gente vai mostrando essas coisas simples do dia a dia, que são muito importantes, e a família vai, nossa, mas então eu também posso, eu também consigo, né? Então, para nós isso é muito importante. Quando a gente vê a família nos contando na visita seguinte, sabe o que eu fiz com ele? Eu levei ele lá na pracinha e fiquei fazendo tal movimento, tal situação, enfim, tal brincadeira. E a gente pensa, nossa, ela está tendo iniciativa de fazer coisas, ela está acreditando que ela também pode. Isso para nós é ouro, a gente ganha o dia. Porque é muito importante, a gente precisa empoderar as famílias, porque nós temos uma passagem por ali. Né? E as crianças vão ficar naquela família sempre, né? Para o bem ou para o mal, né? E a gente vê que muitas vezes as famílias não fazem mais porque não se dão conta que podem fazer, ou porque não foi feito por elas também. Tem mães que a gente precisa ensinar a brincar, porque elas já vêm de uma história de vida tão difícil, tão vulnerável, elas também não tiveram nenhum cuidado, então para elas sentar e brincar com o filho é algo que não está no script. E a gente senta junto no chão, brinca junto, né? E mostra, olha, é assim, quem sabe, tenta aqui, participa junto, olha, ele tá te chamando, olha, tá te mostrando, olha aqui, ó. E é muito interessante, a gente vê, assim, o brilho do olhar, às vezes, da mãe, do filho, né, de ter aquela interação. Então, isso não tem preço. Acho que trabalhar no PIN é uma coisa, eu não sei se é bom para as famílias, mas para a gente é muito bom. A gente se beneficia muito. E esse é o desafio que vocês estão já observando lá, os resultados, né? Exatamente. Assim como a Cris trouxe, né, a gente potencializa muito o que as famílias têm em casa, né? Não precisa ser nenhum brinquedo mirabolante, nenhum brinquedo que sofisticado, que, né, passa na propaganda na TV, com coisas simples, com a panela, com os potes, com os talheres, né? Em casa, o que tem ali disponível, né? A mãe consegue, os pais conseguem fazer esse, né, desenvolvimento e a gente vai ao longo, né? Nem sempre é algo que já ocorre na primeira visita, essa interação, né? É um desafio muitas vezes, tem famílias que, assim como já foi pontuado, têm, né, características de criação diferente, né? Não tiveram esse mesmo cuidado, né, com os seus pais também, então não sabem brincar, exatamente isso, não sabem. E aí o visitador está ali, ele vai observando, né, vai entendendo quais são as características dessa família, né, o que se passa, né, o que se passou na infância desses pais, para que aí sim ela possa então resgatar isso neles, orientá-los da melhor forma para que eles estimulem seus filhos, né. E essas visitas,
Eu queria saber assim, mais da dinâmica, como é que isso se dá na prática, né? Vocês identificam os locais, né, que vão, as equipes vão fazer a visitação e a partir daí, chega a equipe, se apresenta, tem que ter uma espécie de, tem que se cadastrar, vocês têm que colher todas as informações. Como é que é o primeiro passo? Ok. O primeiro passo, depois que a gente escolhe um território, um bairro, né, é conhecer esse bairro. Então, tem algumas estratégias que são adotadas pelos municípios, tem sim o preenchimento de um documento onde a gente caracteriza esse bairro para entender, bom, qual é a cultura que circula naquele espaço, qual é a fonte de renda, quem são as lideranças, como é que as coisas se organizam naquele bairro. Então, acho que é um primeiro movimento que a gente faz de reconhecimento desse território, lembrando que o desenvolvimento, ele também é afetado, né, pela história de vida das famílias, como bem a Simone colocou, mas também é afetado pelo seu entorno. Então, é preciso que a gente conheça essa comunidade onde a criança vive, cresce e se desenvolve. E depois a gente apresenta o programa para as famílias a partir da indicação dos programas, geralmente, né? Se apresenta, então, o programa. Explica o que é, como é que vai se trabalhar. Né? Se leva os materiais para elas conhecerem. Muitas vezes os municípios fazem alguns eventos de lançamento na comunidade, sensibilizam a rede de serviço para que também o médico do posto possa apresentar, o agente comunitário possa fazer, né, essa vinculação do visitador com a família. Então, são várias estratégias, acho que as meninas, inclusive, podem trazer alguns exemplos de aproximação com as famílias e sim, aí entra num processo de caracterização dessa família, onde são aplicados alguns questionários, né, alguns formulários, onde esse visitador e essa equipe técnica vão poder conhecer melhor a família. E a gente tem um instrumento que é novo, né, que é recente, que a gente chama de plano singular de atendimento, que é um planejamento mais amplo de como que vai ser o atendimento do programa junto àquela família. É um planejamento que é construído com a família e com os profissionais da rede de serviço que também a atendem. Mas vou passar para as gurias, que eu acho que elas podem enriquecer com as experiências que elas têm. Como Sapucaia é novo, né? Então a gente pôde aplicar passo a passo, né, a metodologia, essa caracterização do bairro que a Carol traz. Então a gente fez toda um estudo, um diagnóstico do município, primeiramente, né? Levantamos os dados, quantas famílias, quantas crianças na faixa etária do 0 aos 6, gestantes. Após isso, né, o grupo técnico fez reuniões em loco nas equipes de saúde, nos CRAS das regiões, apresentando o PIN, para que os profissionais, primeiramente, conhecessem, né, o que era o programa, o que ia acontecer ali. E aí os próprios profissionais dessas equipes, das escolas também, foram nos sinalizando as famílias, né, as quais eles visualizavam que tinham necessidades, né, e demandas. E hoje a gente tem lista de espera, né, porque tomou uma proporção e se vê o resultado, né? Porque hoje a gente já consegue avaliar famílias que foram indicadas pelos programas, né, que já existem na rede e que a gente começou a acompanhar e que aquilo que os outros serviços não estavam conseguindo alcançar com as famílias de melhora, né, o PIN consegue, né? Então, eu acho que é uma construção que dá, assim, muitos frutos positivos e a gente vai ver isso ainda no futuro. Sim, mas não, entre esse processo ele não ele se dá de forma dinâmica. Exatamente. Não há um tempo muito grande de aproximação. Isso de fazer um estudo, de começar a conversar, isso é uma sequência imediata. O programa tem uma estrutura metodológica muito consistente. Então, os municípios têm acesso a instrumentos, a guias, a cadernos de orientação que dão para eles a temporalidade dessas etapas, né? Então, a gente tem uma etapa que é de implantação, onde a gente capacita as equipes técnicas vão fazer esse mapeamento, né, do território, vão fazer esse diagnóstico situacional da primeira infância no município, selecionam, capacitam os visitadores e começam, então, a reconhecer quem são as famílias que eles vão atender. Depois, eles têm cerca de 30 dias para aplicar esse instrumento de caracterização que vai permitir com que eles conheçam melhor as famílias e aí sim iniciam os atendimentos. Mas é importante destacar um ponto da fala das meninas, que esse processo, né, de vinculação do programa com as famílias, ele é um processo gradual.
né? Não é na primeira visita que a família vai entender a intenção do programa completamente, né? Ela também vai absorvendo essa metodologia, ela também vai se percebendo como protagonista dessas visitas. Imagino uma relação de confiança É também uma que se relação de estabelece, né? confiança, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que a argamassa do nosso trabalho, que dá a liga no nosso trabalho, é a confiança. Então, é tão importante que o visitador tenha uma boa capacitação, que ele tenha também uma boa supervisão, né, meninas? Que ele tenha um respaldo da sua equipe técnica para poder levar, bom, as demandas que ele está percebendo dessa família, também para poder compartilhar os sentimentos que ele tem, muitas vezes, né, durante as visitas, e assim ele vai construindo, né, uma relação de diálogo, de respeito, de valorização dessa família. É muito comum que nas primeiras visitas a família, inclusive, se sinta um pouco receosa de participar, mais observe o visitador do que participe. Então, ele tem que ter muito presente qual é o propósito dele naquela família e começar, então, a chamar essa família para essa participação. Famílias que estão há mais tempo já esperam o visitador com aquele espaço do brincar organizado, já tem a caixinha do brinquedo do PIN, já tem, né, já internalizaram essa metodologia e é um processo muito bonito, né, de estabelecimento dessa relação de confiança. Sim, uma relação pessoal, né? Uma relação afeto, próxima, né? de afeto, né? Que exatamente do contrário, é uma tendência que nós estamos observando, porque a gente não consegue mais falar, né, com instituições, com entidades, muitas vezes, né, tu deixa um recado, é atendido por um robô, nesse caso, não, são as pessoas indo, né, para cuidar de outras pessoas com qualificação, com sensibilidade, né, e a equipe, imagino que seja esse trabalho seja monitorado, e eu quero falar um pouquinho mais da tua experiência em Esteio na sequência. Então, estamos aqui com a Carolina, com a Cristiane e com a Simone. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para a segunda parte do nosso Democracia. Estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre os 20 anos do programa Primeira Infância Melhor, uma política pública pioneira aqui no Rio Grande do Sul e que serviu de referência para 8 programas estaduais e para o programa federal Criança Feliz. Conversam com a gente a coordenadora estadual do programa, a Carolina Drig, também a coordenadora do Primeira Infância Melhor em Esteio, Cristiane Mertins, e a supervisora do PIN em Sapucaia do Sul, Simone Gregório Oliveira. São experiências, né, importantes que vocês estão passando, né, dos municípios aqui que se utilizam deste programa. Mas, Cristiane, ampliando o que a gente vinha comentando sobre os resultados, como a dinâmica das equipes, né, atendem, né, no teu município e nos que já aderiram ao programa, né, esses resultados e esse acompanhamento. Imagino que há uma supervisão, né, uma coordenação que tu respondes, acompanha isso de perto. Isso, nós temos, né, por estrutura do programa, é um grupo técnico municipal, onde eu represento a Secretaria da Saúde, tenho uma colega que representa a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, né, que seria a nossa Secretaria de Assistência, e uma colega que representa a Secretaria de Educação. Nós temos também uma parceria com a Secretaria de Cultura do município, né, assim, então nós temos, tanto é que, porque os visitadores, eles estão nos territórios, então, dependendo do espaço que nós temos para alocá-los. Então, nós temos territórios em que eles ficam na unidade de saúde, em outros eles ficam na escola, que tem ali no bairro, em outros eles ficam no CRAS, que tem ali no bairro, né? Então, o espaço público que tiver, né, a possibilidade de receber aquela equipe, vai ser a que vai receber. Então, isso e dali é muito eles partem, então. Dali, eles ficam mais ali próximos, e dali eles já estão no território que eles vão fazer as visitas. QG. É o QG deles, que eles fazem a visita deles a pé, né, assim, ali vão caminhando, assim, nós temos em alguns locais, a gente tem algumas bicicletas que foram doadas lá no início do programa, né, então alguns usam isso, a bicicleta quando é um pouquinho mais longe, nós temos também um carro, que ele foi possível, que a gente tenha um carro exclusivo para o programa pela parceria como Criança Feliz, então a secretaria, né, o Criança Feliz, ele entra com o carro e o motorista, e como nós trabalhamos de maneira totalmente integrada, nós temos então também o privilégio de ter um carro, né, específico para o nosso uso, que facilita muito o nosso trabalho, né. Como o programa ele já está no município desde 2006, hoje a gente já atende filhos daquelas crianças que a gente atendeu lá atrás.
Imagina. Né? Quase 20 anos. E hoje, assim, nós temos, por exemplo, os encaminhamentos, digamos assim, né? A gente tem dos serviços todos da rede, da unidade de saúde, do CRAS, do CREAS, da Secretaria de Educação, das escolas, daqueles territórios, mas nós também, a própria população, às vezes nos aborda, porque os visitadores, eles estão sempre uniformizados, tem a camiseta do programa, no município nós mandamos fazer coletes também, né, de identificação, eles têm bonés, eles têm a mochila, então, né, a nossa roupa é azul, eu chamo de a onda azul, que a gente olha de longe, tem 4, 5 visitadores entrando lá na rua, então, assim, as próprias famílias às vezes nos abordam, olha, se mudou uma gestante aqui para o meu pátio. E eu falei para ela que vocês vinham aqui para atender o meu filho e ela se interessou. Tem então, mais um cliente aqui. Exato. E a gente também faz a busca por adesões. Então, assim, a gente às vezes passa pelos bairros, aí o que a gente orienta? Olha, passou por uma casa, tem roupinha de criança pendurada, bate ali, te identifica, pergunta, olha, né, eu sou do programa tal, funciona assim, assim, eu vi que tu tem criança aqui, que idade tem, né, a criança na casa? E assim a gente consegue muitas adesões. Nós temos também no município, né, assim, o CIS pré-natal e o CIS puericultura também, que é onde tem ali o registro das gestantes que estão fazendo acompanhamento pré-natal ali na unidade de saúde. Então, ela fez a primeira consulta na unidade de saúde, ela vai parar nesse cadastro, né? A criança está ali naquela fase de 0 a 2 anos, ali para puericultura, ela também está nesse cadastro. Então, a gente olha muito ali. Não, olha só, tem uma... Claro, como é uma demanda grande, a gente acaba às vezes tendo que priorizar. Então, às vezes, a pessoa que coordena essa parte nos diz, olha, dessas aqui eu tenho essas 3 gestantes que eu acho que são mais prioritárias, porque tem uma situação mais complexa, são adolescentes, por exemplo, né? Então, a gente vai priorizando conforme também a situação, né? Assim, a gente teve lá no município também, acho muito importante agora, que foi uma ampliação, então, que é recente, foi agora, faz uns 10 dias, que chegaram os visitadores do Criança Feliz, que eles fazem o mesmo trabalho que a gente. Então, por conta do município, o município, né, bancando essa contratação de mais 5 visitadores, aí pelo Criança Feliz, mas que atuam junto conosco no PIN. Então, a gente vai poder também, quem sabe para o ano que vem até ampliar o número de visitadores que nós temos, né, no PIN, e atender melhor a população. Nós queremos ampliar os territórios também, a gente tem alguns territórios que são um pouco menos vulneráveis, no geral, mas que tem também os seus nichos ali de necessidade, a gente quer atender esses territórios também, né, talvez intercalando os visitadores, enfim, para poder realmente atender a primeira infância da melhor maneira possível no município, né. Simone, também é mais ou menos esse o trabalho que é feito lá em Sapucaia, e as equipes conseguem... algumas curiosidades que me ocorrem, se conseguem fazer várias visitas, dependendo da estrutura, da quantidade, né, de pessoas que fazem parte dessas equipes, consegue fazer por dia, consegue ter um atendimento amplo, assim, Sim, na tua experiência? Assim como a Cris trouxe, a gente aloca eles nas regiões, né, nos territórios que eles atendem, justamente para facilitar essa locomoção e eles conseguirem, né, atender mais indivíduos, né, porque cada visitador, como Sapucaia, os visitadores são 30 horas, então eles têm um número mínimo e um número máximo de indivíduos que cada um pode atender, né? Então, dentro dessa lógica, a gente organiza os dias, né, da semana e o número de visitas em cada dia, né? E aí esse deslocamento também, eles vão para um QG, né, ou uma unidade de saúde, ou um CRAS do território, e de lá eles se deslocam então para as visitas. E é muito tranquilo, assim, né, essa organização. Então, desde a implantação, né, que Sapucaia é recente ainda, o Estado, né, a gente tem uma representante que nos orienta passo a passo de como que é a melhor forma dentro da metodologia, e aí a gente vai fazendo as adaptações conforme a necessidade do município. Mas, em média, os visitadores fazem de 4 a 5 visitas, cada um deles, por dia. Só para ter uma ideia, né, alguns números que ilustram bem. Vocês colocaram desde o início que o público, né, o alvo é a criança, o atendimento à criança, principalmente, né, de 0 a 6, mas que o desafio maior e o resultado ele é mais notável quando se começa desde a gestação. É isso, Carolina? Isso.
o público-alvo do programa são as gestantes e as crianças de 0 até 3 anos, mas o prioritário são gestantes e crianças menores de 3 anos. Então, o que nos leva a estabelecer algumas estratégias de captação dessas gestantes, geralmente junto às equipes de saúde que atuam no território, e também de captação desses bebês recém-nascidos. A gente já tem vários resultados, né, evidências científicas que mostram o quanto o programa realmente promove o desenvolvimento dessas crianças, e uma dessas pesquisas nos diz que, bom, para a gente ter maiores e melhores resultados, convém que esse atendimento inicie na gestação. Né? Porque tem todo o trabalho do pré-natal que precisa... Exato. Que nem... Não chega isso a todas as mulheres, né? Exato. Tem essas questões, né, do cuidado com a saúde dessa mulher, desse bebezinho que está na barriga, mas também tem uma parte muito importante do programa que é trabalhar a disponibilidade dessa família para receber esse bebê. Sim. Eu acho que essa é uma das principais ações que a gente faz, né? O fortalecimento desse vínculo da família para entender que, bom, ela vai receber um bebezinho e ela tem uma parte fundamental muito importante na promoção do desenvolvimento, no cuidado com essa criança. A gente sabe que cuidar de uma criança pequena é um desafio, sobretudo para essas famílias que estão sobrecarregadas, muitas vezes dando conta de questões relacionadas à sobrevivência cotidiana. Então, o papel do Primeira Infância Melhor também é esse, né? Fazer com que esse ambiente ele esteja minimamente preparado para receber essa criança, para compreender o que essa criança precisa e para responder às demandas dessa criança. E também para conhecer quais são os direitos que ela tem dos serviços que ela pode acessar na rede de serviços. Sim, é uma atenção à família, né? E quando, imagino assim, vocês, os visitadores, né, os cuidadores, eles estão passando informações, fazendo esse trabalho multidisciplinar, e quando eles identificam algo a mais, né? Isso tem uma orientação definida para... Com certeza. Esse é algum problema a mais, algum risco? Sim, isso é um de violência, né? dos trabalhos, acho que é um dos aspectos mais importantes até do nosso trabalho, porque nós estamos dentro de uma rede municipal, né, de saúde, de educação, de assistência, que digamos que seriam assim os pontos principais, mas da prefeitura como um todo. Então, o nosso olhar, ele tem que ser integral, ele tem que ser amplo, né? O que nós fazemos muito são reuniões de rede ou de micro-rede. Então, a gente tem, por exemplo, a família X, que por uma série de questões está demandando mais cuidados, a gente conversa com a unidade de saúde, a gente conversa com o CRAS, que é referência daquela família. Se é uma situação que já houve ruptura de vínculos, por exemplo, situações de violência, como tu deste como exemplo, assim, já tem que envolver o CREAS também, né, o Centro de Referência Especializada em Assistente Social. Então, nós fazemos reuniões, né, para ver como é que nós vamos encaminhar aquela situação, como melhor a gente faz para atender. E nisso, o fato do PIN estar semanalmente nas casas facilita muito. Porque os outros programas, claro, eles fazem o seu papel, eles vão fazer o acompanhamento, mas dificilmente um programa vai conseguir visitar todas as semanas aquela família. Então, a gente tem um olhar, às vezes a gente faz parcerias ali com uma unidade de saúde, olha, a dona fulana, ela não está tomando o remédio dela da pressão. A gente combina com, olha só, dá uma perguntada para ela aí, dona fulana, como é que a senhora está aí, né, fazendo? Bonita essa forma de chegar nas pessoas, porque vocês, depois que eles aceitam, vocês estão sendo convidados a entrar. Nossa, tem famílias que nos esperam com um cafezinho, que assim, enfim, é um vínculo, porque pensa numa pessoa que vai toda semana na tua casa, sim, né? Eu fico me colocando no lugar dessas famílias, assim, como é que seria para mim aceitar alguém que vá toda semana na minha casa? Tá, eu aceito. Com o passar do tempo, essa pessoa... eu tenho um vínculo com ela, porque ela está ali toda semana, ela está vendo situações, ela está acompanhando o meu dia a dia, então isso é muito importante, né? Claro que, como qualquer município, nós também temos os nossos desafios, né, no geral, mas esse trabalho em rede, a gente busca investir muito nele. Apesar da gente estar tanto tempo já atuando no município, a gente tem rotatividade de equipes, né, ao longo, né, desde 2006, né, então é inevitável isso. Então, o que eu tenho feito agora é participar de reuniões de equipe das unidades de saúde, daqueles territórios que nós estamos, né, vinculados, para apresentar o programa. Então, agora, semana passada, eu fui numa unidade de saúde, onde nós vamos ampliar a participação das visitadoras, né, assim, elas vão ficar ali a semana toda, porque a gente conseguia deslocar elas 2 dias, um dia ali, e os demais elas ficavam no território. Agora, com essa ampliação, a gente vai conseguir que elas fiquem ali, atender bem aquele território, né?
E foi muito interessante, uma médica me disse, olha, que bom que tu veio aqui, porque eu te confesso, eu não tinha noção do que era o trabalho de vocês. E nessas reuniões, eu sei que existe, que é a primeira infância, mas tipo, né, como se dá? E nessas reuniões eu sempre levo para a equipe todos os nossos formulários, né, que é para eles verem como é que a gente trabalha, né? Que nós temos ali uma metodologia, que a gente faz um levantamento daquela família, que as atividades são pensadas com base em como a gente encontrou aquela criança, né? Só para ficar um pouco mais objetivo, assim, né? Nós temos os principais marcos do desenvolvimento, que é em cima dos quais a gente atua, que é a parte motora, a parte da linguagem, a parte cognitiva e a parte socioafetiva. Então, a gente faz avaliações nas crianças, por exemplo, uma criança de 6 meses, um bebezinho, né? O que ele é para estar fazendo? Com 6 mesinhos ele já é para querer sentar, já é para estar sentando. Então, uma das perguntas é essa, assim, senta, daí tem que marcar ali, senta sozinho, com ajuda ou não consegue ainda. É algo simples, mas a gente mostra para eles, olha, é uma avaliação que é objetiva, que a gente visualiza ali, que a gente consegue pedir para a mãe fazer uns testezinhos com a criança ali, se é algo que a gente ainda não presenciou, né, para poder ver, e é com base nisso que a gente faz a intervenção. Então, eu vou ter que incentivar mais a parte motora dessa criança. Ou então, olha, eu estou incentivando, mas não está dando certo, essa criança não tem tônus ainda, está muito molezinha. Vamos dizer, mãe, leva lá no posto, o pediatra avaliar, para a gente poder ver se tem alguma outra situação que precisa de intervenção, né? Mas nós trabalhamos muito dessa forma. Faz essa ligação, porque aí o médico lá, o posto, né? Quem vai atender, as enfermeiras, tem que saber desse histórico. Claro, né? E é ele que vai conduzir o tratamento que for necessário, não nós enquanto programa. O nosso papel é incentivar o desenvolvimento infantil e sinalizar algo que esteja fora da curva ali, que demande uma atenção, sinalizar tanto para a família quanto para a equipe também. Né? Então, isso é muito importante para a gente detectar precocemente alguma situação e que essa criança chegue na sua estimulação lá o mais cedo possível. Tu fala simples, mas isso gera um trabalho gigantesco de fôlego. Sim. E se produz muito dado, muita informação. Isso. E, Antônio, eu acho que a Cris trouxe a questão da intensidade, né? A gente vai todas as semanas naquela casa, fica cerca de 1 hora de atendimento, promove um atendimento muito personalizado, podemos dizer assim, né? Muito singular, muito focado naquela família, naquela criança. E isso nos dá condições de ver situações de risco. Né? Então, por isso também que quanto mais cedo a gente chega naquela casa, melhor a gente pode apoiá-la para que ela supere essas situações de risco. E nem sempre essas situações de risco estão ligadas à saúde, por exemplo. Né? A gente pensa, eu vou lá ver uma questão de desenvolvimento motor. Eu já tive experiências da gente perceber situações relacionadas à moradia, por exemplo. Crianças que adoeciam porque moravam em casas muito precárias. Crianças que adoeciam porque não tinham acesso à água potável. Então, a nossa capacidade de identificar problemas e de articular com a rede realmente... isso que eu digo, identificar é o primeiro passo, mas... Tem que articular com a rede. O próximo desafio é articular e tentar resolver isso. E tentar priorizar. Então, esse movimento que as equipes técnicas municipais fazem, de sensibilizar a rede de serviço, de manter os gestores alertas para a importância da primeira infância e para a importância do trabalho que elas fazem, é o que favorece essa resposta mais em tempo oportuno da rede de serviços. Porque eu sempre falo isso para os prefeitos e prefeitas. No momento em que implanta o PIN, o município tem que estar preparado para modelar sua rede de serviços para as demandas que vão vir. Porque vão vir demandas. Sim, e uma responsabilidade, né, Simone, é grande. Nós tivemos uma situação que o menino já estava dentro ali da idade escolar, né? Ele tinha 4 anos e era acompanhado pelo PIN. E aí a professora trouxe, né, para a direção que o menino faltava muito à escola. E isso chegou até o PIN, porque é uma família que o PIN atende, vamos conversar com a equipe. E aí se viu que as faltas dele se davam nos dias de chuva. E aí a mãe percebia, né, que tinha muitas faltas, porém, devido ao acesso que ela morava, né, numa ocupação em que alagava, em que tinha barro, então isso dificultava ela levar a criança, né, para a escola nos dias de chuva. E aí o PIN, então, fez uma reunião com a escola, com a professora e informou isso. Vocês sabem onde esse menino mora? Qual é a situação de vida? Então, a gente também mostra para os profissionais da rede que não acessam os territórios, que não adentram as casas das famílias, qual é a real situação. Que muitas vezes é difícil, não é negligência, não é não querer levar, mas
tem situações que impossibilitam. E aí, com isso, se está agora, né, num projeto de construção de uma escola mais próxima ao território. Então, são informações, são dados que, é como a Carol disse, o PIN traz isso, traz à tona, né, mostra onde, de fato, a gente precisa chegar. Tem muitas famílias que não são assistidas, que não são vistas. Então, eu acho que esse também é uma potência do nosso programa. Estar em território nos dá essa responsabilidade de dar visibilidade, né, para essas demandas das famílias, para suas necessidades, para suas reivindicações. Então, acho que a gente também faz esse processo, né, de inserção desses sujeitos, né. E com 20 anos já existe uma imagem, já existe um trabalho consolidado, e imagino que esses territórios, né, e mesmo mais periféricos, recebam bem as equipes. Essa relação vocês identificam também. Sim, sim, com certeza. Porque há, inevitável, falar de questões de violência, né? Mas locais mais ou menos. O programa já é bastante conhecido, assim, no município, por mais que às vezes não se saiba exatamente o que faz. Mas o PIN, o pessoal já ouviu falar, já sabe o que é. Nós nunca tivemos problemas, assim, com as equipes nos territórios, né? Até porque nós orientamos muito aos nossos visitadores, que são estudantes de nível superior da área da saúde e educação, né? Nós preparamos muitos deles com relação a, olha, tem que chegar lá com um olhar sem julgamento. Tem que ter muito claro que aquelas famílias, elas podem ter uma cultura diferente da nossa, um estilo de vida, de criar seus filhos diferente dos nossos também, mas que nós não estamos lá para julgar. A gente está lá para contribuir do jeito que for, da forma que a família aceitar também. Então, muitas vezes as famílias começam nos atendendo no portão e a gente vai, porque até conseguir um vínculo, até se aproximar, até ter uma confiança daquela família, daqui a pouco a gente já consegue entrar no pátio, daqui a pouco a gente está na sala, né? Então, isso a gente trabalha muito com eles, olha, são pessoas e tem que ter um interesse genuíno, a gente conversa com eles no cuidado com essas famílias. Tem que ter bastante tolerância à frustração, porque a coisa nem sempre é tão linear, tem famílias que a gente investe e o retorno fica aquém do necessário, né? Mas em compensação tem famílias que a gente vai ali dar um empurrãozinho e voa, então são essas que nos dão energia para seguir adiante com aquelas outras, né? E esse é o nosso desafio, senão não seria um programa cujo público são famílias em situação de vulnerabilidade. Então, esse é o nosso trabalho. Claro que a gente, de vez em quando, né, poxa, até queria tanto que desse certo, mas a gente vai adiante, né? E realmente nunca tivemos problema com questões de segurança, violência com os nossos visitadores, assim, nos territórios. Por tudo que eu estou ouvindo, né, que o telespectador está acompanhando, vida longa, então, a esse programa, né? Muito longo. E é bonito ver esse entusiasmo de vocês, né? Porque não é só a questão de eu vou cumprir esse trabalho porque eu estou trabalhando. Não, tu te envolve e é inevitável, né? Que seja um projeto também de vida para quem está ali acompanhando. Né? Eu tenho, assim, um tempinho para as despedidas, né? Eu começo com a Simone, então, um minutinho para uma mensagem final e alguma coisa que tu não tenha dito que queiras reforçar. Eu sou imensamente grata em compor a equipe do PIN. É uma motivação diária, trabalhar com crianças, trabalhar com a vulnerabilidade. Então, eu sou muito feliz e agradeço, né, a oportunidade de estar aqui ao lado, né, de pessoas que também são exemplo, né, naquilo que se propuseram a fazer e vida longa, né? Então, 2 anos em Sapucaia, mas com certeza teremos muitos frutos ainda bonitos, né, desse trabalho. Maravilha. Obrigado, Simone. Obrigada. Olha, para mim é uma satisfação pessoal, assim, muito grande estar no programa, né? Eu sempre digo que eu sou uma entusiasta do programa desde quando eu nem sabia que um dia eu passaria por ele, né? Na época que ele começou em STEM em 2006, eu coordenava saúde mental e uma colega me pediu, olha, me deixa ficar 30 horas no programa porque é prevenção, porque é importante. Eu disse, vamos lá, vamos abraçar essa. Aí um tempo depois eu passei pelo programa, curtinho, não pude fazer tudo o que eu quis e agora estou integral no programa. Então, realmente, é uma satisfação muito grande. Acho que sempre que se trabalhar com prevenção, né, se não for pensar nos resultados, que se pense na economia que vai fazer, né? Então, assim, é um programa muito bom, que tem muito resultado, que não demanda tanto investimento, né? Então, com certeza, é um programa que tem que cada vez se expandir mais para que 100% dos municípios, e 100% do território de cada município seja acompanhado.
Maravilha, Cristiane. Carolina. Vou aproveitar também e fazer um agradecimento, né, a oportunidade de a gente estar vindo aqui celebrar os 20 anos do programa, fazer um agradecimento em especial à equipe estadual do Primeira Infância Melhor e aí estendo também as coordenadorias regionais de saúde que fazem um trabalho de muito suporte para que os municípios apresentem a qualidade que a gente está vendo hoje. A gente vive um momento muito especial no Rio Grande do Sul, da possibilidade do PIN, então, chegar nos 497 municípios, alcançar um número grande, né, de crianças e gestantes. Então, o último edital que permitiu a adesão desses novos 210 vai possibilitar que a gente chegue em novas 5.000 gestantes e crianças. O novo edital que está no ar, né, os municípios têm até dia 17 de setembro para enviar os seus pedidos de adesão, vai possibilitar que outras 4.000 crianças gestantes sejam atendidas, e isso traduz a importância, a relevância que o PIN tem, né? E também a prioridade que o governo do estado tem dado com a ampliação do recurso, com a ampliação das nossas equipes nos municípios. Então, a gente vive um momento muito feliz, né? Não só de celebração dos 20 anos, mas também da projeção dos próximos 20, que saem em todos os municípios do estado. Maravilha. Agradeço, Carolina. Obrigada. Cristiane, Simone, muito obrigado pela presença. Em especial, agradecemos pela audiência, pelas pessoas que estão nos acompanhando até este momento no nosso Democracia. Voltamos no próximo programa. Até lá.